Segundo Coríntios, portanto, no capítulo 5. Que Deus nos dê a sua graça uma vez mais. Segundo Coríntios, capítulo 5, e os versículos 11 até o versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Amém. Obrigado. Podeis assentar, muito grato. Mais uma vez, bendigo o nome de Jesus pelo privilégio de estar aqui nesse templo tão belo, nessa igreja tão cortês, e pela oportunidade que me concede o pastor Nilton. Mais uma vez o vejo, pastora Regina, pastor Lidiel, pastor Jaison, pastor Aguiar, tantos pastores queridos, e vocês, uma igreja tão amada, tão carinhosa e faminta pela palavra do Senhor. É perceptível isso em cada um dos irmãos. E é bom demais poder desfrutar da presença do Espírito Santo, da forma que só Ele sabe, só Ele faz, só Ele é gentil o suficiente para nos convidar aos seus pés, e ainda assim nos dar porções daquilo que Ele tem a nos enriquecer. E eu louvo a Deus por isso. Antes de vos falar essa palavra, permita-vos anunciar alguns livros. Sei que já tem vários que já não tem mais, e eu louvo a Deus por essa igreja, louvo mesmo. Esse aqui é o evangelista Jonathan, ele é fortão assim, mas não é meu segurança não, ele é só fortão mesmo, e me ajuda muito, serve a Deus também na área do ensino, lá é eles que vão levar o senhor lá para ensinar. Bem, eu quero falar para vocês primeiramente hoje, como os irmãos sabem, ou pelo menos ouviram, Deus tem me dado alguns títulos, a mim e a minha amada esposa. Ambos escrevemos tudo que Deus tem nos dado para o campo missionário. A perspectiva nossa é entregar tudo aquilo que Deus tem dado ao nosso coração. E evidentemente colocamos isso em textos, em livros. E esses livros são, como disse ontem, nossas tendas. E com elas ajuda a potencializar aquilo que fazemos fora, dando-nos suporte, não só nas viagens que faço, também em algumas outras coisas. E os livros servem exclusivamente para isso, todos eles. E hoje eu quero te falar aqui começar por este que se chama Simplesmente Mais. Esse livro, embora fácil leitura, um tanto que com poucas páginas, 128 apenas, mas ele traz um conteúdo de grande valor para a vida cristã. Eu escrevi esse livro praticamente dentro do aeroporto, de viagem em viagem, sentado dentro dos terminais, esperando de um país para outro, de uma viagem para outra. E ele nasceu dentro de um aeroporto muito conhecido dos que viajam, e é, por sinal, muito chique. E é o aeroporto de Dubai, para quem conhece lá, sabe que existe as áreas dos mais ricos e as áreas dos mais pobres. Então, geralmente, a gente, quando está na área de espera, você sempre procura a área dos mais pobres, que são os transeuntes, até porque um café é possível até tomar, porque na área dos ricos nem água dá para beber, de tão caro que é. Então, eu estava saindo de um terminal para ir para o outro, é muito grande, você pode, inclusive, pegar um móvel, um trenzinho móvel que te leva um carro. E enquanto caminhava,
eu vi ao longe um outdoor muito bonito, com um relógio enorme, e apenas uma frase explicitava esse relógio. Era da Bulgari e dizia assim em cima: Simple More, simplesmente mais. E eu olhando aquilo ao longe, não me interesso muito, eu não sou apaixonado por relógio, só uso por obrigação. Contudo, aquele outdoor me chamou a atenção, só pela frase escrita e tão somente essa frase. E quando tirei meus olhos, o Senhor balbuciou ao meu coração, dizendo: preste atenção nesse outdoor. E eu fui andando, olhando, tentando entender o que Deus queria me ensinar. Até porque caminhar com Ele é isso, é aprender e ensinar o tempo todo. A tua vida tem que servir a Deus a esse propósito. Em todo momento, ou estamos aprendendo, ou estamos ensinando, ou estamos servindo, ou estamos sendo servidos. Então, diante de Deus, você pode ser útil o tempo todo, ou pode ser utilizado por Ele, ou pode estar sendo simplesmente o receptáculo da revelação dEle. Então, eu decidi prestar atenção e fui olhando. Mas eu não consegui compreender coisa alguma. Ficava na perspectiva: o que quer o Senhor me dizer? O que tem isso demais? É um relógio caríssimo? Será que Ele quer que eu vá ver o preço? Será que Ele quer que me dá um de presente? E eu estou aqui marcando bobeira? Enfim. Mas quando eu estava próximo do outdoor, o Senhor me disse: pare e olhe. Eu parei e olhei, como um bobãozão. Mas fiquei dizendo: o que o Senhor quer me dizer com isso? Ele diz: não preste atenção no relógio, preste atenção na frase. Simple More. Eu disse: o que queres, Senhor? E Ele disse: simplesmente mais. É tudo que eu tenho para vocês. Vocês se contentam com as gotas, enquanto eu tenho um oceano de graça, de unção e de vida para vocês. Então Ele me revelou isso aqui, como extrair dEle um pouco daquilo que Ele tem para nos dar em abundância, como viver o mais de Deus, como mergulhar mais fundo, como sair da margem da praia e permitir que os nossos pés se percam na fundura do mar do Espírito, aonde a gente perde o controle de nós mesmos e passamos a ser guiados por Ele por completo. Uma das falas desta noite é muito significativa, porque você vai entender que só é possível viver a plenitude de Deus quando nada mais importa para nós mesmos, senão tudo seja importante para Ele. Esse livro tem essa função de nos levar mais perto do Senhor e de seus propósitos. Esse outro livro aqui é novíssimo. Ele tem 3 meses de lançamento. Se chama O Barco da Mediocridade. É um livro, para mim, dentro daquilo que Deus tem me dado, e é verdade que tudo aquilo que você aprende, escreve, tenta transmitir, o primeiro alvo somos nós. Mas esse livro é extremamente importante, justamente porque a palavra mediocridade, quando dentro da língua portuguesa, nós entendemos que ela é quase que um xingamento, né? Chamamos as pessoas de medíocres e tal, porque colocamos como uma palavra de desclassificação. Mas medíocre vem de médio, ou seja, é exatamente aquela pessoa que está acomodada com o básico, com o médio. Não se importa em passar daquela fase. E isso, de um modo geral, é um contexto de grande parte dos brasileiros, e por que não do ser humano, viver dentro da mediocridade. E se tem uma coisa que Jesus fez ao longo de 3 anos e meio com seus discípulos, foi mostrar para eles aonde eles navegavam, as águas que eles navegavam da mediocridade, e propondo a eles sair de lá. Até porque sair da mediocridade não é uma coisa que Deus lhe tira. Deus apenas nos mostra o caminho. E atitudes nossas que fazem-nos escapar dessa prisão de mediocridade. Pessoas que vivem na mediocridade nunca estão dispostas a crescer, nunca estão dispostas a viver o novo, nunca estão dispostas a arriscar em Deus para experimentar aquilo que nunca vivera. Então ele vai ter sempre o básico, enquanto que Deus tem sempre o melhor. Pessoas que vivem na mediocridade não acreditam que o bom tem coisa melhor do que o bom. Ele acredita que bom é bom. Ele esquece que melhor do que o bom é justamente o melhor. E melhor do que o melhor é o excelente. E esquece que o excelente não existe fim. Sempre se busca a excelência.
E o alvo de Jesus foi sempre nos levar a buscar o máximo da excelência. E qual é o máximo da excelência? Não existe. Significa, portanto, que nunca paramos de crescer, nunca paramos de desenvolver, nunca paramos de encontrar o novo. E esse livro é exatamente esse discipulado de Jesus aos discípulos, arrancando-os de uma vida medíocre, na perspectiva de levá-los a uma vida do sobrenatural, de viver realmente na dependência do Espírito, de nos fazer sair do barco, onde está cheio de pessoas medíocres, que tudo o que querem é que você continue com eles no barco, enquanto que Jesus está no meio das ondas dizendo: vem para cá, anda no meu mundo, anda na atmosfera da minha unção. E as pessoas que estão no barco não saem, mas também não querem que você saia. Então este livro é um convite para sair do meio dos medíocres e encarar aquilo que Jesus tem de excelência para a vida de cada um. Isso serve para todas as áreas da vida. Este último livro que falo hoje, dentre outros que tem lá embaixo, realmente esse aqui, em termos de missões, é o livro do meu coração. Eu recebi o chamado missionário do que faço hoje para o Senhor no ano de 1994. Fui para a missão em 1997, mas foi de 2000 para cá, muito especialmente em maio do ano 2000, que iniciou todo esse processo de África e Ásia. Desde então, o Senhor tem me levado a muitas nações, mas muito especialmente dentro do continente africano, permeei por quase 15 anos, andando em 19 nações ininterruptamente, passando muitos dias, meses, vasculhando e trabalhando com missionários, conhecendo e vivenciando as mais incríveis situações, tentando ajudá-los, trazendo suas notícias ao Brasil e levando a igreja brasileira para lá, para ajudá-los. E Deus me permitiu que ao longo desses 20 anos acumulasse muitas, mas muitas experiências ruins e também experiências boas. E por fim, ao longo desses 20 anos, nunca consegui esboçar nada que pudesse representar o que vive o africano. Mas há 3 anos atrás, o Senhor permitiu que eu começasse a escrever este livro, Terra de Sorrisos. E ele representa, portanto, o máximo daquilo que vejo no continente africano. Você vai ver histórias incríveis aqui. Você vai navegar em cidades, andar por elas, conhecer suas ruas, saber as histórias de homens e mulheres, meninos ousados, cheios de Deus, e outros que enfrentam a morte diariamente, em histórias incríveis, de pessoas reais, que eu apenas substituí os nomes a fim de que não sejam identificadas. Perceba que ao ler esse livro, ele vai chocar você, mas também vai te colocar no propósito de Deus. Este livro, de fato, é um convite à vida missional, porque ele nos faz refletir que não há como você viver o que Deus chama para viver lá fora, se você, de fato, primeiro, não esboçar isso em ações dentro de sua própria comunidade. Que o reflexo de amor que a gente esboça aqui dentro, sim, ele é o resultado permanente daquilo que você vai fazer lá fora. Do contrário, não tem sustentabilidade. Esse livro é demais importante para quem quer conhecer missões na prática e para quem quer viver o propósito de Deus na prática, sendo vidas o mais importante. Deus te abençoe por isso. Obrigado, Jonathan. E se você quiser, está lá embaixo, você pode estar ajudando, abençoando, participando. Se os irmãos desejarem outros títulos que não tiveram ali, aí na tela está o site da nossa editora, que pertence também à missão, a livrariainspire.com.br, e ali você vai rolando, você vai perceber que tem vários títulos meus, da minha esposa, tudo com frete grátis. A ideia nossa é justamente fomentar o conhecimento dos irmãos e, é claro, por meio disso também ajudar um pouco na obra que fazemos com tanto esmero. Por isso, participe, acesse nossas redes e, se quiser, leve para casa nossos materiais. Os preços estão muito bons, né? Então, quase igual os feirões da Casa Bahia. Passa por lá e deixa a sua oferta e leva o seu livro de presente, tá bom? Tem livros também para mulheres, que são os livros da minha esposa, estão todos lá. Que Deus te abençoe pela decisão de me abençoar e abençoar a missão. Eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e diga assim: querido irmão,
Talvez você não seja muito de comunicar um com o outro, mas diga melhor, diga: querido irmão, esta noite você vai ter uma grande oportunidade. Eu creio plenamente que Deus é quem te dá essa oportunidade de ser um instrumento de bênção, de fazer algo que vale a pena, de viver um propósito que vai deixar pessoas felizes. Portanto, ao sair do culto esta noite, compre um livro para mim. Faça essa pessoa feliz, irmão. Dá um livro de presente para ele, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos, o apóstolo Paulo, obviamente, um dos homens mais extraordinários que a gente já conheceu. Ele nos deixa um legado de informações, de orientações, de implicações proféticas na nossa vida sem tamanho. E ele faz tudo isso como se estivesse vivendo o hoje. As cartas do apóstolo Paulo são atualíssimas. Não precisa nem lê-las na linguagem de hoje para compreender que enquanto ele ministrava, enquanto ele escrevia, é como se o Espírito Santo o transportasse por entre os anos. E parece de maneira muito clara que ele está falando exatamente à nossa igreja, à nossa geração, ao nosso tempo. Tempo esse do que ele mesmo descreveu em algumas partes enquanto que ministrava aos seus discípulos. Isso vale dizer que não for apenas o apóstolo Paulo, mas outros profetas também, de igual modo, o fizeram com tal esmero debaixo dessa orientação do Espírito Santo. E é verdade que eles escreveram muito especialmente focando nos dias vindouros, e os dias vindouros, todos eles trazem no seu bojo uma sequência de coisas ruins e muito especialmente levando a igreja a viver entre mentes a situações de crises e mais crises. E não precisa ir tão longe para falar de crises em nosso tempo. Obviamente, dentre muitas outras coisas, podemos destacar algumas delas. É claro que o mundo vive dentro de uma crise moral em todos os aspectos. Sem dúvida nenhuma, as nações estão passando por uma revolução social. E essa revolução social os imerge dentro de uma imoralidade que parece ser moral. Os coloca dentro de padrões até desumanos, os que fazem parecer humanos, embora estejam cada vez mais distantes daquilo que aprenderam de padrões de ética, de vida social, de vida cristã e, muito especialmente, de vida para com prestação de contas em Deus. Obviamente que essa crise moral alcança o mundo todo e é um projeto do inimigo. E, naturalmente, Deus havia, através de seus profetas e também por meio de Jesus o Cristo, nos anunciado que os tempos vindouros seriam palco dessas consequências, por conta do distanciamento do ser humano de Deus. Mas também o mundo vive dentro de um panorama crítico de crises econômicas. São oriundas de tantas coisas, geradas por tantas coisas, mas muito especialmente por conta de países crescentes, a fome pelo poder, o desejo de sobressair, de manter-se outros debaixo de servidão e assim por diante. O mundo cada vez mais busca submeter os outros aos seus domínios, na perspectiva do enriquecimento. E por conta disso, naturalmente, as crises se avolumam e, sem dúvida nenhuma, irão continuar a crescer. Mas além de crises morais, sociais, econômicas, eu percebo que a maior crise que o mundo hoje vive, e sem dúvida nenhuma viverá por muito tempo, e talvez de modo agravante, é uma crise de sentimentos, é uma crise de conceitos emocionais, é uma crise de ódio, por que não dizer uma crise de falta de amor? Em um aspecto geral, se pudéssemos observar em termos de mundo, talvez a crise mais acentuada e a negritude ou o escurecimento da vida humana de um modo mais acentuado é justamente a falta de sentimento um para com o outro. Pelo menos dentro de nossa perspectiva, talvez nunca vivemos um tempo em que pudesse ser exalado de tal maneira essa ausência de amor ao próximo. E diga-se de passagem que essa ausência de amor ao próximo nada mais é do que o resultado da ausência do amor a Deus.
e muito especialmente dessa consciência de Deus. Logo, sem Deus, o mundo vai à bancarrota, as pessoas irão à bancarrota, cada vez mais distantes dele, cada vez mais distantes do entendimento de amor, cada vez mais distantes do entendimento de amor, mais próximos da vivência do ódio. São, portanto, contaminados diuturnamente em odiar. Existem aqueles instrumentos que o diabo usa para patrocinar o ódio. E eu não estou a dizer aqui de extremismo, não estou aqui a dizer apenas da violência de crimes ou outras coisas do gênero. Eu estou a dizer aqui exatamente da vida moral, da vida social, do ser humano como um ser em si, na perspectiva de viver com outro ser humano, onde não busca e não tenta em momento algum mudar esse panorama, onde é cada um por si, e nesse caso, nem Deus é por todos, até porque até isso é excludente. Perceba, portanto, que cada vez mais o mundo se torna um lugar difícil de viver, cada dia mais se torna um ambiente de grandes dificuldades para viver. O mundo é rude, o mundo é cruel, o mundo é ofuscante, o mundo é perigoso, o mundo propõe armadilhas diuturnas, os nossos filhos estão em constantes perigos, as nossas famílias estão em constante ataque, tudo está sendo usado pelo inimigo para promover a discórdia, para promover a desonra, para promover a perda dos princípios, para promover o distanciamento de Deus, muito especialmente para promover o distanciamento do ser humano para com o ser humano. E perceba que todas as coisas convergem para isso. A pandemia é um exemplo disso, ela convergiu para isso. A tecnologia é um exemplo disso. Ao invés de nos unir, ela nos separa. As redes sociais nos colocaram cada vez mais distantes uns dos outros. Elas nos separaram literalmente. As famílias estão separadas dentro de casa. Pais não dialogam mais com seus filhos. Não há mais ambiente de coletivo de família, nem mesmo na hora do almoço. Ambos almoçam, cada um com seus celulares conectados. Significa dizer que tudo no mundo converge para esse distanciamento. E o distanciamento do que é bom, o distanciamento do que é moral, o distanciamento do que é de princípio divino, o distanciamento do que é espiritual, sem dúvida vai promover o aumento do ódio, vai promover o alargamento dessas fronteiras de uma pessoa para com outra pessoa, vai promover cada vez mais o dissecar dessa vida social e o avançar em uma vida insólita consigo mesmo, na perspectiva de que eu sou eu e nada mais do que isso, que o ser em si, como si mesmo é o mais importante do que o resto. Então o que importa aos outros? Em função disso, não há qualquer preocupação ou sentimento para com a dor do próximo, nem tampouco para que vive o próximo, nem tampouco para quem é o próximo. É um fato, o mundo vive isso, e é nessa perspectiva de mundo que já havia essa plataforma nos dias dos apóstolos. Perceba que eles escrevem focando não apenas os seus dias, mas também nos avisando que os dias vindouros seriam dias difíceis. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse isso lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 1, dizendo que os dias vindouros seriam dias difíceis, dias de angústia, dias de dificuldades, e cada vez mais a gente vê se cumprindo essa palavra diante dos nossos olhos, e ficamos obviamente preocupados, porque o que será o depois de amanhã? O que será os dias dos nossos netos? O que serão os dias da igreja futura? Bem, a palavra nos anuncia que não serão nada fáceis. Se hoje não é fácil, pior será daqui a alguns anos. Mas é dentro dessa perspectiva, é dentro desse olhar crítico que o apóstolo Paulo aponta para os nossos dias, em que ele escreve praticamente todas as suas cartas, mas especialmente algumas delas, nos apontando como deveria ser o nosso comportamento, ou como deve ser a nossa postura diante de tudo isso, e muito especialmente o que deve prevalecer diante dessa dinâmica de um mundo mau. A Bíblia diz que o mundo jaz debaixo do poder do maligno, e quando a palavra é colocada ao mundo, jaz no maligno por João, ele está dizendo que já está definido, já foi lançado, é como que tivesse tomado todas as esferas de domínio e de poder. É exatamente essa palavra dele quer dizer. Ou seja, o diabo e todos os seus asseclas, a sua ideia, a sua cultura, o seu governo, o seu plano, está em plena execução. E de um modo geral, as pessoas não mais se incomodam com isso. Se tornou comum, se tornou corriqueiro. E é justamente dentro dessa dinâmica de um mundo de ódio que o apóstolo
apóstolo Paulo vem nos ensinar alguns padrões, como podemos e devemos viver nesse tempo, nesta era. E é dentro dessa perspectiva que ele escreve, por exemplo, este capítulo 5 da sua segunda carta. E ele escreve dentro de uma exposição do seu próprio ser, mediante a sua experiência, mediante a sua pessoa e mediante aquilo que vive à volta. E ele esboça como que uma denúncia do seu coração, ele esboça um testemunho de sua alma, aquilo que ele vive e que é exemplo para todos nós nos dias de hoje. Se não perceba o que Paulo nos traz de maneira tão maravilhosa. Obviamente, ele quer esboçar à igreja que ele vive em função do Evangelho e que aqueles que estão com ele, tanto quanto os apóstolos, estão vivenciando dias extremamente difíceis. E observe que na narrativa de Paulo, ele diz isso muito especialmente à igreja de Corinto, e também à igreja em Éfeso, e também muito especialmente à igreja em Filipenses, do quanto eles sofrem em função da vida cristã, o quanto eles padeciam em função do Evangelho. A própria igreja de Corinto, Paulo deixa claro o quão é difícil viver, o quão era difícil ser um apóstolo, o quão era difícil trazer as boas novas do Evangelho. E aí se pergunta, como é que alguém que só procura fazer o bem, como alguém que só traz notícias boas, libertadoras, notícias que transcendem o humano e levam as pessoas mais perto do divino, como alguém que não promove a dissensão, nem promove o mal, nem traz maldição na vida de ninguém, apenas a bondade e o benefício da graça, pode sofrer tantos ataques. Então ele narra tudo isso, dizendo o quanto ele sofre, os seus naufrágios, as suas surras, as vezes que ele apanhou, 196, por exemplo, e todas as vezes que levara tantas surras, tantas dores, tantos naufrágios, tanto frio, tanto calor, tanta fome, tanta nudez, ele coloca os perigos dos mais diversos, inclusive os perigos entre os falsos irmãos. Tudo isso estava nominado por Paulo como um ambiente difícil, e é justamente dentro desse ambiente difícil que ele quer nos mostrar algo super, ultra importante para esse tempo difícil. Se no tempo dele era uma plataforma difícil, de um mundo opressor e de perseguições atrozes, e além dos problemas corriqueiros que as igrejas de hoje também enfrentam, que ele também enfrentava, ele expõe a todos nós o exemplo de como e o que o levava a viver de maneira feliz e de cabeça erguida, como dando a nós uma luz, uma direção a esse tempo, do que é que deve nos motivar a viver num mundo de ódio. E ele deixa isso muito claro, que a resposta de Deus para tudo isso nada mais é do que o elemento motivador, nada mais é do que a força em que nos empurra, nada mais é do que o poder que nos impõe, nada mais é do que a graça que nos levanta. E ele diz que isso é proveniente desse relacionamento com Cristo, do amor que o constrangeu a isso. E ele diz que não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais forte do que isso. Não há nada mais pujante do que esse amor que nos é empurrado à vida em Cristo Jesus. Perceba que o próprio Paulo tem experiências enormes para narrar acerca desse fato. Mas o que movia não só ele, mas a começar pelo Cristo. Até porque, quantos motivos Jesus teve para não fazer o que fez? Quantos motivos ele teve para desistir? Se olharmos em conta a sua forma de ministração e trabalhar 3 anos e meio com os seus discípulos, perceba que o tempo todo, e na perspectiva bíblica, nós ficamos assim abismados como que Jesus formou discípulos com tanta graça e com eficácia. E perceba que investe todo o tempo que ele possui em 12 pessoas. É claro que dava o evangelho a todas as outras, mas o seu cuidado maior ele dava a 12. O seu amor maior dedicava intensamente ao cuidado dos 12. E no fim de sua jornada, dos 12 ele ainda perde um. Outro o nega, outro não acredita nele, os outros todos fogem.
E ainda que passaram com ele 3 anos e meio, dia e noite aprendendo sobre essa graça, vivenciando esse evangelho. E a gente nesse tempo de desamor, de lutas, de discussões, precisamos formar líderes. E queremos que eles sejam tão bons quanto, que eles sejam capazes, eficazes, e que vivam a mesma graça, que tenham a mesma ousadia de amor dos discípulos, e talvez de alguns de nós. E perceba que esses amados que vivem conosco hoje, diferentemente dos dias de Jesus, temos a ideia que podemos construir um líder, talvez com 2 horas de discipulado por semana, em uma escola bíblica de treinamento, talvez um pouco mais, e quem sabe os mais ousados consigam ter pelo menos 4 horas de treinamento semanal. Isso daria 16 horas de treinamento mês. É um tempo suficientemente bom, bem verdade. Mas compare isso em 12 meses. Leve isso dentro dessa dinâmica, talvez um pouco mais de 180 horas. Mas imagina Jesus, para treinar os discípulos no tempo dele. Ele gastou dia e noite com eles, dormindo e acordando no mesmo lugar, comendo junto, falando junto, em todos os aspectos. Na soma geral do tempo que Jesus passou com os discípulos, ele decidiu investir pelo menos 24.000 horas de treinamento. E a gente espera construir um discípulo com 200 horas. Ele gastou 24.000 horas para plantar uma semente de amor. E a gente espera que talvez com 200 horas, 300 horas, a gente tenha um discípulo com excelência. 24.000 horas. Um o traiu, o outro o negou, o outro não creu, e os outros fugiram. Então o que esperar de nós? Se a gente quer tudo nesse fast food, o que esperar de nós, se não for uma única semente plantada por Ele? Significa dizer que, embora o nosso treinamento seja necessário, que a nossa caminhada seja justa, e é super importante fazê-lo, mas que há um poder maior, que deve nos nutrir, que deve nos motivar, que deve nos conduzir. Afinal, 3 anos e meio que Jesus treina os discípulos, ensina eles, e lá no final da jornada, você vai ver o próprio Mateus narrando, e Jesus diz a Pedro: Pedro, você me fala que não vai me deixar, que andará comigo o tempo todo. Mas saiba de uma coisa, o diabo veio a mim, Pedro, e pediu para cirandar a sua vida, peneirar a tua vida. Então eu roguei ao Pai para que ele não faça isso, e não deixei ele fazer isso. Eu orei por você, Pedro, para que o diabo não te destrua. Mas tem uma coisa, Pedro, faz 3 anos e meio que você caminha comigo, mas quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Como assim? Como alguém caminha com ele 3 anos e meio, e ele ainda diz: tu falta se converter. Então o que dizer de mim? Se com eles foi assim, o que dizer de mim? Mais do que me converter, eu preciso me lançar drasticamente aos pés dele. Mais do que eu reconhecer que eu preciso me converter, eu preciso entender que não basta dizer um sim para ele. Eu preciso buscar caminhar com ele para aprender o que ele tinha, o que ele motivava e o que motivava os discípulos. Esses discípulos de Jesus só conseguiram sobressair em um mundo de crise pós a subida do Cristo, porque dentro deles uma força maior os empurrava. Eles só conseguiram vencer as garras de Roma, só conseguiram suportar as opressões do inimigo, e só conseguiram pregar o Evangelho com tanta eficácia, justamente porque seus corações estavam permeados com uma semente poderosa de amor. Amor vivenciado por Jesus. E é justamente o relacionamento com Jesus que nos ensina a ter isso. É justamente essa convivência com Ele que nos ensina a amar. O grande problema é que a gente, assim como os discípulos, descobrimos que, embora perdoados por Ele através
da cruz dos nossos pecados, mas nós não aprendemos a amar. Na verdade, não sabemos como amar. Ele esboça-nos de maneira muito clara os 2 maiores mandamentos. Deixa muito explícito a todos que querem aprender e ver. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, deixam claro a ideia do maior mandamento. Ele nos diz que devemos, sim, por lei, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, e com todo o nosso espírito, ou com todo o nosso entendimento, e com todas as nossas emoções. Significa que o meu corpo tem que amar a Deus, que a minha alma tem que amar a Deus, e que o meu espírito vai amar a Deus com tudo que pode. Ele está dizendo que essa essência é o máximo, que é um mandamento que eu preciso fazer. Mas ele diz que não basta apenas nisso. Ele diz que eu preciso também amar o próximo como a mim mesmo. São os 2 maiores mandamentos. Ele expressa isso fortemente. Mas tem um problema, porque eu não sei como amar. Eu não compreendo esse negócio. Eu não sou Jesus. Eu não recebi isso. Eu não vim do trono do Pai. Eu vivo num mundo de desamor. Eu vivo num mundo de ódio. Eu vivo num mundo que desde a infância eu aprendo a violência. Eu vivo num mundo em que tudo promove a disseção das pessoas. Eu vivo num mundo onde os filmes que me agradam são filmes de violência. Onde os programas que eu gosto são programas de ação. Onde os que me entretem são programas que tiram a vida dos outros, que promovem a violência social. Sim, é o mundo que eu vivo. É o mundo que eu fui criado. É o mundo que a minha carne gosta. É o mundo que me dá prazer. É essa vida. Então eu não sei como amar. E não se ensina na escola. Não se aprende isso na faculdade. Ninguém ensina a amar a Deus como deveria amar. Mas aí Jesus ensina. O que eu posso admitir é que eu não sou capaz de amar. O ser humano não é capaz de amar. Ele tem mais ódio dentro dele do que amor. Ele tem mais fraqueza dentro dele do que força. Ele tem mais inutilidades do que utilidades. Ele tem mais pecado do que santidade. Tem mais desejos pecaminosos do que o poder da graça atuando dentro dele, por escolha meramente humana. Eu sou assim. Nós somos assim. E não adianta olharmos um para o outro e tentar se acusar, ou acusar-nos uns aos outros, colocar o outro na balança, porque o ideal é que eu suba na balança primeiro, e eu vou perceber que eu estou em falta. E quando Deus diz, por meio de Daniel, pesado foste na balança, e tem sido achado em falta, isso se encaixa exatamente em mim, porque o que mais pesa em Deus é o quanto amo, o quanto estou disposto a amar. Se os 2 maiores mandamentos é o amor, então logo o que Deus vai mais me cobrar é o quanto eu estou amando e quanto estou praticando esse amor. Logo, talvez eu esteja em falta e a minha balança esteja me cobrando, porque eu não sei amar. Essa é uma boa desculpa, é uma boa fala, é um bom argumento, sem dúvida que o é. Só que tem uma coisa: o Cristo me ensinou a amar. Ele é a própria expressão de amor. Fomos alvos desse amor, recebidos por esse amor e por essa graça sem fim. Sem dúvida nenhuma, Ele nos deu isso de bom grado. E perceba que mais do que isso, Paulo escreve aos Romanos do capítulo 5 e o versículo 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Do momento em que nós nos encontramos com Jesus, e Jesus se encontrou conosco, que recebemos o perdão de Jesus, e Ele nos recebeu como seu Filho, imediatamente o Espírito Santo, que não está em outro lugar, que decidiu morar aqui dentro, decidiu assumir um espaço dentro de mim,
Então ele não veio apenas só, mas ele trouxe do Pai, do céu, uma grandeza, uma quantidade enorme de amor, e decidiu derramar. O que o apóstolo Paulo diz, não foi que ele colocou um pouco, não foi que ele me deu o experimento, não foi que ele me deu uma xícara de amor. Ele diz que o Espírito Santo veio e derramou o amor de Deus dentro do meu coração. Ele está a dizer isso. Então eu não posso dizer que eu não sei amar. Então a minha desculpa de que eu não sou capaz de amar, ela cai por terra, porque antes eu não era capaz, mas agora essa capacidade não vem de mim, vem daquele que em mim habita. Se você for na primeira carta de João, e é maravilhoso o que João escreve. Eu admiro esse rapaz, que agora é um senhor, não só pela forma como ele escreve, mas muito especialmente por quem ele foi, como ele se dedicou a Deus, como ele conseguiu encontrar em Deus, na pessoa do Cristo, o aconchego necessário. Ele tinha a ousadia de deitar o peito no peito de Jesus a sua cabeça, de o seu ouvido ouvir as batidas do coração de Jesus. E eu não creio que ele deitava a cabeça no peito de Jesus e Jesus colocava as mãos para trás. Eu creio que Jesus, amoroso como era, acolhia João, o menino João, junto ao seu peito de amor. É por isso que ele pode escrever o que ele escreve, que é chamado de apóstolo do amor. E na sua primeira carta, do capítulo 4, a expressão tão bela que ele esboça aqui a nós é: amados, no verso 7, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus, e melhor, conhece a Deus. Mas ele vai mais longe: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é um problema para mim, porque até então eu estava argumentando que eu não sou capaz de amar. Não há em mim esse poder de amar o meu próximo, nem de amar o meu irmão, nem de amar ninguém, talvez nem amar a Deus, ainda que Deus faça o que fez por mim. Mas agora o Paulo diz que esse problema foi resolvido, porque Jesus, em sua graça e misericórdia, nos deu o Espírito Santo, que trouxe o amor do Pai e derramou aqui. E vem João e complica para mim as coisas, porque ele disse que o Espírito Santo não me deu o amor do Pai. Ele não pegou parte do amor do Pai e me deu, porque o Pai não produz amor. O Pai não tem amor. Ele diz que o Pai é o próprio amor. Então ele está dizendo que ele derramou o Pai dentro de mim. Uau! Uau, isso é intenso. Então eu fico imaginando a grandeza do Pai, com toda a glória e majestade em amor. E o Espírito Santo pega tudo isso em mim. Significa dizer que o Pai não vai invadir aqui. Ele nunca vai tomar o espaço que não é dele aqui. Mas que toda a plenitude dele está aqui esperando para tomar o espaço que eu deixar. É por isso que uns amam mais, outros amam menos. Uns recebem dele mais, outros recebem dele menos. Uns têm mais acesso a ele, outros têm menos acesso. Uns têm mais graça diante dele, outros têm menos. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, é porque as pessoas fazem acepção de Deus. Não é porque Deus não se entrega às pessoas,
mas é porque as pessoas não se entregam a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa força motivadora, que esse poder extraordinário, ele foi plantado pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, a partir de agora, nós somos capazes de amar. A partir de agora, qualquer cristão é perfeitamente capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. É perfeitamente capaz de amar ao próximo como a si mesmo. É perfeitamente capaz de vivenciar isso. Mas como é isso na prática? Como eu posso desenvolver isso na prática? Bem, eu gosto da forma como Lucas esboça esse acontecimento, esse ensino de Jesus. Se você for comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e a partir do verso 25, eu vou só ler 3 versículos porque o texto é grande, mas vou narrar o texto. Diz assim no verso 25: levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então vem Jesus agora e lhe responde com uma parábola, de forma que ele compreenda essa parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita que chegou àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Uma pausa, por favor. Jesus se utiliza dessa parábola para explicar a esse homem o que significa amar, o que é amar ao próximo. Perceba que o homem não teve dúvidas em relação a Deus. Ele não pergunta como eu devo amar a Deus, porque dentro de nós nos é comunicado isso. O amor a Deus é simples, é declarado de forma simples, é colocá-lo acima de todas as coisas em nossa vida. Na verdade, amar a Deus não é colocá-lo em primeiro lugar e as demais coisas nos seus devidos lugares. Amar a Deus não é Deus primeiro, família depois, casa depois, não, senhor. Amar a Deus é Deus sobre todas as coisas, porque Deus não compete lugar com ninguém. Deus não tem que ocupar posição alguma na minha vida. Ele tem que ocupar a posição inteira, o espaço inteiro, o objetivo inteiro, o foco inteiro, o meu coração inteiro. E se o meu coração é parcial de Deus, se a prioridade para Deus é apenas o meu tempo de 1 hora, é o tempo de ir para o culto, é o tempo do discipulado, é um tempo na semana, eu estou muito distante do conceito de amar a Deus, porque Deus não é um instrumento que liga e desliga, Ele é vivo o tempo todo. Eu preciso estar nele o tempo todo. Eu devo ter os meus momentos de lazer, mas devem ser a partir de Deus. Eu devo ter os meus momentos de comunhão, mas devem ser a partir de Deus. Sempre assim. Quando parto desse ponto, Deus está tomando todos os espaços da minha vida. Então todas as outras coisas da minha vida irão bem. Pois afinal, nenhuma delas funcionará sem Deus. Mas geralmente quando coloco Deus em primeiro lugar e outras coisas em segundo, as segundas geralmente funcionam sem Deus. Então ele não se preocupa com isso. Mas ele quer saber como é que é amar o próximo. Porque ele entende
que com Deus é mais fácil. É mais fácil amar a Deus, sem dúvida. No modus antigo da antiga aliança, o jeito fácil de amar a Deus é faça o que Deus manda fazer e está feito, se amou. No modelo da nova aliança, amar a Deus é mais fácil ainda. É viva completamente para Deus em amor e está tudo bem. Então ele entende que para com Deus é fácil relacionar. Ele não entende, pastor Peter, como é que dá para fazer isso com o próximo. Porque o próximo não me ama. O próximo me dá respostas ruins. O próximo nem sempre me trata bem. O próximo me passa a perna em negócios. O próximo não me deseja bem quanto eu desejo a ele. O próximo é sempre opositor. O próximo é um ser como eu. E por que eu sei que é difícil relacionar com o próximo? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou fácil. E eu sei que o meu próximo olha para mim e vê o mesmo que eu olho para ele e vejo. Somos assim. Somos humanos. Você quer testar o amor de alguém? Belisca ele. Quer testar o quanto esse irmão aí tem comunhão com você? Dá só uma mordidinha nas costelas. Básica. Sai sem cumprimentá-lo. O ser humano é difícil de ser amado, porque ele mesmo se coloca na dificuldade. É humano. Às vezes a gente diz só Deus para aguentar. Porque se tem alguém que reclama de tudo, é o tal do ser humano. Passarinho está passando fome e está cantando ao Senhor. Formiga, está vindo a chuva, ele está trabalhando. Mas o ser humano tem a chuva, ele reclama. Tem o sol, ele reclama. Tem o frio, ele reclama. Tem o calor, ele reclama. Tem dinheiro, ele reclama. Não tem dinheiro, ele reclama. É novo, ele reclama. É velho, ele reclama. Tem cabelo, ele reclama. Está sem cabelo, ele reclama. Cabelo está preto, ele reclama. Cabelo está branco, ele reclama. Tudo nós aprendemos a reclamar. Não é fácil ser Deus. Se coloca no lugar de Deus para nos amar. O difícil não é amar Deus, é amar o próximo. Porque é justamente próximo. Porque é justamente pessoas. Quantos de nós ama mais o pet do que as pessoas? A nossa lei humana aqui no Brasil colocou que a vida de um animalzinho, embora seja importante, é mais importante do que a vida de um ser humano. Portanto, certa feita, Magno Malta disse com muita sabiedade: se acontecer um acidente e você acabar matando o animalzinho e o homem vir, é melhor você matar o homem do que matar o animal. Porque o homem você tem um álibi, o animal você não tem. Nós invertemos os valores. Porque é mais fácil amar qualquer outra coisa, até mesmo essa garrafa, do que amar o meu próximo. E Jesus diz: eu vou te mostrar o que é amar. E ele esboça essa parábola. E mostra devidamente a cena, onde o texto diz que descia um homem de Jerusalém a Jericó. Não quero entrar nos meandros significativos dessa parábola, mas apenas no contexto do que Jesus está a dizer. Perceba, essa ação desse homem a descer, naturalmente por uma estrada perigosa, não observando os sinais de perigo, que é coisa de humano. Não observar que o perigo está à sua volta. Mas de repente ele é assaltado e espancado por esses homens maus. A expressão do ódio está aqui. Esse cara é vítima de ódio. E se pudesse talvez entrevistá-lo logo depois que ele sarou, talvez o seu coração ia esboçar o mesmo nível de ódio. Ah, se eu pegasse aqueles caras. Se você pudesse sentar com ele lá na estrebaria, ou na hospedaria, e dissesse: escuta, você sabe quem foi que te atacou? Ele diz: eu não sei, mas eu tenho uma certa ideia. O que você gostaria que fizesse com ele? O que você acha, irmão, que esse cara iria responder? Chama o BOPE. Vamos colocar esses caras para pagar o que deve. Manda bala. Porque a expressão dele é exatamente essa. Ele foi vítima do ódio, justamente porque ele vive num mundo de ódio.
Então a gente pensa diferente. Só que não. Quando alguém tromba no nosso carro e vai embora, tomara que Deus fure o pneu desse imbecil. O irmão está te devendo, não paga, e o abençoado. Esse infeliz, é por isso que tem que se lascar mesmo. Mas não devíamos ser nós as respostas diferentes? Não deveríamos nós dar as respostas contrárias? Perceba que na trágica história que Jesus conta, um homem meio morto, quase morto, está a perecer na vida ali. E vem devidamente andando de maneira ordeira o sacerdote. É claro que ele tem suas obrigações a cumprir, não onde ele vai. Ele vinha de Jerusalém, estava na sua devida função, é um sacerdote, está vestido como tal. Então, diante da regra, ele não pode se contaminar com um homem ferido, ainda mais seja esse samaritano, ou seja lá quem for. Se for de outra nação, se for quem, que não seja parente dele, seja quem for, está ferido. Ele não pode se contaminar. A lei o previa isso. Então ele prefere passar de largo, ele olha e diz, coitadinho, tenho dó dele, mas não posso fazer nada. No mesmo trajeto vem o outro servidor do templo, o levita, o ministro de louvor, e faz a mesma coisa. Eu tenho um culto para fazer, eu tenho um ministério para cumprir. Esse cara, coitadinho, pobrezinho, vou mandar um WhatsApp. Tem um cara caído aqui na estrada. Mas ele também não faz coisa alguma. E a Bíblia diz nas palavras de Jesus que vinha um samaritano, erroneamente pelo caminho, porque não deveria passar por ali. Não se conversava com judeus. Mas esse samaritano olhou e viu que era um judeu caído ali. Dentro da sua cultura, ele vai ficar impuro se tocar esse judeu, ainda mais machucado também. Entretanto, a Bíblia diz que ele desce de sua cavalgadura, lava as feridas do rapaz, cura as feridas, passa azeite, ainda vai e o leva na próxima hospedaria, paga antecipado, paga o que o cara vai gastar com ele, e depois ainda diz que vai pagar o que ele gastar futuramente. E Jesus responde a esse cidadão dizendo, quem foi o próximo desse cara aqui? E ele responde, o samaritano. E Jesus diz, respondeste muito bem. Quer saber o que é amar o próximo? Se importe. Pratique o amor. Se importe. O que Jesus está dizendo a ele é, não basta você dizer que ama, se não praticar. Não basta dizer que existe amor dentro de ti, se não houver provas disso na prática. Se não houver ações na prática. O grande problema é que a gente imagina que as pessoas merecem o tratamento mediante aquilo que nós achamos delas culpadas. E o apóstolo Paulo nos leva à compreensão de que há uma força maior, de que tudo é por amor, de que não há ministério sem amor, de que não há vida cristã aqui se não for por amor, de que na verdade não vale a pena viver aqui se não for por amor, de que não há sentido afirmarmos o cristianismo dentro de nós se não exercermos na prática essa semente que está dentro de nós em amor. Ele deixa claro que isso, uma vez que está derramado pelo Espírito dentro de nós, nós podemos sufocá-la ou podemos fazer expandi-la. É uma escolha nossa. Depende de nós. O que nós iremos fazer? Certa feita eu estava saindo de um barracão em Dourados, indo para casa. E de repente eu vi um índio. Nossa cidade é muito cheia de índios. Tem 22 mil índios dentro de Dourados. É uma das maiores comunidades indígenas do Brasil. E o índio estava todo inchado, todo machucado, todo esgualepado, sabe? Machucado, ele caiu, não sei, brigou. A cabeça dele estava toda inchada, parecia que ele trombou com um enxame de abelhas. Estava muito feio. E estava chovendinho assim. Então eu saí com o pastor do barracão onde o caminhão fica, e estávamos indo para minha casa, o pastor ia me levar, e de repente eu olhei o índio e disse, pastor Hélio, olha esse índio, olha a situação dele, olha que coitadinho, como ele está. E o Hélio disse, pastor, é assim mesmo.
é um índio. Eu digo, pois é, rapaz. Será que ele precisa de ajuda? E o pastor Hélio, naturalmente, como todos nós dizem, não precisa não, é normal. Você encontra índios assim o tempo todo, principalmente entre o dia 5 e dia 10. Eles recebem a graninha da FUNAI e eles torram tudo com bebida, fica centenas deles espalhados na avenida. Todo mês é assim, todo mês. É só mais um, pastor. Eu digo, é verdade, só mais um. Então fomos para casa. Quando eu estava chegando em casa, no portão de casa, ao abrir o portão, o Espírito Santo falou comigo e me disse: que amor é esse que você afirma ter pelos perdidos? Eu disse: como assim, Senhor? E ele disse: o que aconteceu agora há pouco? Aquele índio. Então eu disse, antes de abrir o portão, baixei minha cabeça e disse: Senhor, é um índio. E ele disse: não, filho, é um homem, é uma alma, é uma vida. Eu disse: pai, mas é natural para eles. E ele disse: e se fosse esta a última oportunidade que ele teria de encontrar a minha palavra e você estava lá? A ficha caiu. É como se desse um estalo na minha cabeça. Eu estava sem carro aquele dia, então corri, peguei o carro da esposa e vasculhei o bairro atrás do índio. A minha alma desesperada para encontrá-lo, porque o Senhor disse-me: a rodovia está a um quarteirão dali. Ele estava bêbado. E se ele encontrar um caminhão e morrer, você perdeu uma alma. Eu passei o dia mais difícil da minha vida aquele dia, tentando encontrá-lo. Não encontrei. Fui nos hospitais, não encontrei. Mas a lição ficou em mim. É uma vida. Não importa a hora, não importa o lugar. O apóstolo Paulo está dizendo: Paulo, o que te motiva a isso? O que te motiva a descer num cesto para não morrer? O que te motiva a entrar no navio e navegar por tanto tempo? O que te motiva a apanhar calado e depois estar pronto a apanhar de novo? O que te motiva a largar tudo que você tem e fazer o que você faz? O que te motiva a viver numa prisão, Paulo? E ele diz: olha, eu só posso dizer a você que o amor de Cristo me constrangeu. Eu até quero escapar disso, mas esse amor me capturou. Eu até quero me livrar disso, mas esse amor me prendeu. E eu sei que eu estou falando a muita gente aqui esta noite, que algumas vezes já tentou escapar dessa voz ministerial que te chama, dessa chamada que Deus colocou dentro de você para amar o próximo, para cuidar do próximo, para ajudar o descamisado, para fazer qualquer ação aqui que resulte em amor do Cristo. Mesmo que você não possa falar, o fato de fazer uma ação de amor ao próximo, ele vai ver o brilho de Cristo em você. E esse negócio, essa chamada te incomoda, e às vezes você quer parar, quer desistir, quer largar, mas você não consegue, porque é como se algo prendeu você. Então esse algo te empurra, te conecta, e insiste com você a cada manhã. Amor. Não há força maior. Amor. O amor nos constrange a fazer loucuras, a viver as loucuras. Cada um desses apóstolos, cada um dos discípulos, cada um dos nossos pais espirituais, cada um dos irmãos aqui que já vivenciaram essa plenitude de amar, sem dúvida nenhuma compreendem que é uma força maior do que si mesmo. Ninguém ama porque quer amar. Ninguém quer fazer o bem ao próximo são somente porque quer fazer o bem. Se você for ao norte da Índia, especialmente ao nordeste da Índia, você vai encontrar muitas falas, muito especialmente em Calcutá, sobre Madre Teresa de Calcutá. A gente diz: pastor, ela é católica, mas ela não é conhecida por ser uma madre católica. Não na Índia. Pode ser que aqui ela seja. Não na Índia. Na Índia ela é conhecida e chamada como mãe de amor. Ela deixava de comer para dar comer para as pessoas. Ela deixava de viver, de vestir para dar vestir às pessoas. Ela apanhou em praça pública porque estava cuidando de viúvas indianas. Entende?
Como alguém pode fazer isso? Eu só posso compreender que de alguma maneira encontrou o amor de Deus e o amor se expandiu. Esse amor não é só para crente, esse amor é para o mundo inteiro. É o desejo dele é que o mundo inteiro conheça esse amor. A ideia de Deus não é que ele encontre, que o mundo encontre a minha denominação ou a placa da minha igreja. A ideia de Deus é que eu esboce o amor do Cristo sem fronteiras. Quando começamos nosso ministério algum tempo atrás, está na hora de parar. Estou parando. Quando comecei meu ministério há tempo atrás, quase 25 anos, eu e minha esposa, recém-casados, com ela grávida, então fomos chamados para um campo missionário, e nos fizeram uma proposta maravilhosa, nos levaram em uma pequena comunidade, nos colocou lá, debaixo de um coqueiro, e o pastor e os obreiros que estavam ali me empossaram debaixo daquele coqueiro, e disse: está aqui, essa comunidade é o lugar que você vai pregar, dá um jeito, arrume um casebre aí, depois você muda, e eu prometo a você que eu vou te dar uma cesta básica por mês para você cuidar de sua mulher. E eu era bem empregado, eu trabalhava na Ford como vendedor, ela era professora, e eu não queria, né, esse negócio, mas dia e noite eu ficava sonhando com vidas, dia e noite me empurrando para esse tal negócio de missão, dia e noite eu não conseguia escapar disso, e pior que nem ela. E o dia em que eles nos empossaram nesse lugar, eu digo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? 600 quilômetros longe da minha família, com uma mulher grávida. A mudança era um saco de coisas. Então arrumamos um lugarzinho para morar, uma tulha velha. Ajeitamos a tulha, deixamos com um toque bonito. Então fomos começar a pregar o evangelho, que eu nunca imaginei que poderia vivenciar aquilo. O lugar se chama Ressaca até os dias de hoje. É uma colônia de leprosos. 2.800 e poucas pessoas vítimas da lepra. Um campo de pesquisas. E não tinha uma viva alma crente lá. Como pregar para essa gente? Andava pelas ruas e quando você ia passando, as janelas iam fechando. Eles têm vergonha de você. Seus dedos faltam, seus lábios faltam, nariz caído, partes do corpo todo apodrecido. 8 meses pregando, ninguém se converteu. Então eu soube que tinha um cidadão leproso e ele precisava de ajuda para tomar banho, para se limpar, estava todo apodrecido. E eu estava orando, o Espírito Santo abre uma porta, ele diz: essa porta está aberta, entra por ela. Eu disse: mas o que? Eu não posso ir lá. O cara está morrendo, ele está podre, ele está todo estragado. E o Espírito Santo me disse: é a porta que eu te abri, conheça-o e ame-o. E eu achava que era simplesmente chegar lá, conhecê-lo, fazer amizade e orar por ele. Mas é o contrário. Eu tive que aprender a dar banho, fazer curativo, tirar aqueles gases apodrecidos e rapar as carnes podres das partes feridas. Enquanto eu chorava orando por ele, limpava aquelas feridas. E o dia de batizá-lo nas águas, pegá-lo no colo, a piscina ficou toda suja de sangue. E as pessoas com nojo. Hoje eu olho para trás e digo: como consegui fazer aquilo? Não tem outra explicação. Se não for uma força motivadora chamada amor, um amor que constrange. As pessoas me perguntam: por que viver dessa forma que vocês vivem? Por que largar tudo e fazer o que faz, investir tudo que pode? Eu não sei dizer para você. Eu só sei que há algo mais forte aqui que não me deixa quieto, que não me deixa sossegado. E eu quero dormir até mais tarde, mas uma voz me chama: chora por eles. Existe um amor latente e a gente só precisa vivê-lo. Os céus clamam por ajuda. Sim, os céus clamam por ajuda. Talvez a gente não consiga ver,
Porque os nossos olhos estão ocupados demais, estão entretidos demais, estão focados em outras coisas. Mas se você abrir os seus olhos só um pouquinho, você vai ver que ao lado de sua casa, do seu trabalho, tem um oceano de pessoas esperando apenas uma expressão de amor. Nada mais que isso. O mundo rude dos nossos dias não precisa de uma boa oratória, irmão. Não, isso já tem. Não precisa de sábios doutores, nem de estruturas fenomenais. O evangelho que o mundo clama hoje é o evangelho da simplicidade, é o evangelho da prática, é o evangelho do viva primeiro, pregue depois. É o evangelho do apresente o Cristo em si. Não é o evangelho que está aqui, pegue isso, vai embora. É o evangelho que está aqui, fica comigo, vou jantar comigo essa noite. É o evangelho que exige. É o evangelho que se entrega. É o evangelho de amor. Como disse ontem à noite, a proposta do Espírito Santo para esse tempo é: quer viver por Jesus? Quer viver por Ele? A síntese disso é: a cada 10 palavras, fale 9 de Jesus. É a síntese disso.